Você já parou para pensar que talvez a sua vida espiritual não está fraca por falta de fé, mas porque a sua fé anda pacífica demais? Você acredita em Jesus, ama a Bíblia, mas continua tropeçando nos mesmos pecados, vez após vez. Não é que você não crê, é que está faltando combate. O que pode estar faltando em você é o que Chris Landger vai chamar de fé letal, no livro O Mal que Habita em Mim. Aliás, eu falei desse livro no vídeo anterior, que tem como título O Seu Maior Inimigo é Você Mesmo. E como prometido, voltei aqui para conversar mais sobre esse ponto. Por quê? Esse livro é simplesmente necessário. Mas antes, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Tem uma frase desse livro que ecoa uma frase marcante de John Owen, que disse: mate o pecado ou ele vai matar você. Isso não é figura de linguagem bonita, é realidade espiritual crua. Muita gente está morrendo por dentro, com a Bíblia na mão, o linguajar evangélico na boca, mas sem nenhuma arma na alma. Sabe qual que é o nosso problema? A gente tem sido pacífico demais com o que deveria ser tratado com violência. Eu falo por mim, né? Eu já me peguei várias vezes pecando, não por fraqueza, mas por passividade, por tratar o pecado como se fosse uma visita inconveniente, quando na verdade é um inimigo que quer me matar. Eu já fui enganado por desejos que eu achava que estavam sob controle, mas que no fundo só estavam camuflando, escondidos, esperando uma hora para me derrubar. A real é que muita derrota na vida cristã não acontece por falta de conhecimento, acontece porque a gente simplesmente não entra em guerra. A gente percebe o pecado se aproximando e o que faz? Conversa, justifica, tolera e quando vê, já está dominado. Mas Jesus nunca chamou ninguém para uma fé passiva. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso é linguagem de batalha, de renúncia, de morte. A Bíblia não manda a gente tentar administrar o pecado, ela manda matar, mortificar. E essa violência não é contra os outros, é contra o nosso velho eu, contra aquilo dentro da gente que insiste em nos afastar de Deus. A gente precisa aprender a ser mais violento com o que realmente merece. Nossos desejos tortos, nosso orgulho inflado, nossa vaidade boba, nossa carne rebelde, porque paz com o pecado é guerra contra Deus. Mas guerra contra o pecado é sinal de que a vida de Deus já começou em nós. É como viver com uma cobra venenosa dentro de casa. Ela aparece na sala, se esconde na cozinha, te observa enquanto você dorme e o dono da casa só diz: tô orando para ela mudar, mas nunca tenta matar, nunca se livra, nunca foge. E é isso que acontece quando a nossa fé não é ativa, não reage, não vai para cima. Você não negocia com veneno, você elimina. E o pecado é ainda mais letal. Em Romanos 8, capítulo 13, a palavra é direta. Ela diz: se vocês viverem segundo a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Eu gosto das traduções mais antigas que diz: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então não enfeite o pecado com boas intenções, mas faça morrer. E quem executa? Você, com o auxílio do Espírito. E é aqui que entra a fé letal. Uma fé que crê na cruz não só para a salvação, mas como arma para a santificação. Uma fé que mata o vício, o desejo impuro e o orgulho secreto.
Se isso está fazendo sentido para você, peço que você clique no like. Isso ajuda o algoritmo a mostrar a mensagem para mais pessoas. Continuando, a fé que vence o pecado, ela não é passiva, como eu disse. Ela não só aguenta firme, ela parte para cima. Em Efésios capítulo 6, versículo 16, Paulo fala: em todas as situações, levantem um escudo da fé, com o qual poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Aqui fala que a fé é um escudo, não é um enfeite, é para usar na linha de frente. E as setas são as tentações, as mentiras, as dúvidas, os medos, as culpas. E o que apaga isso não é motivação, nem força da vontade, é fé real, viva, letal. E logo depois, no versículo 17, ele diz: usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a fé, ela levanta o escudo, mas também ela empunha a espada. Sem fé, a espada ela não sai da bainha. Com fé, ela corta corrente. Quem só se defende, morre cansado. Quem crê de verdade, levanta e avança. Em Colossenses capítulo 3, Paulo não deixa dúvidas. Ele diz: fazeis morrer a vossa natureza terrena. Aí ele lista, né? Imoralidade sexual, impureza, desejos maus, percebe? Ele não fala para administrar o pecado, ele fala para matar. E a arma? A fé. Mas não aquela fé adormecida, bonitinha, mas uma fé que age, que entra em guerra. O problema é que a gente tem sido polido demais com o pecado, passivo demais, educado demais. E como disse John Piper num sermão que se chama Make War, ou Faça Guerra, aí ele vai dizer contra o orgulho, contra a luxúria, contra a frieza espiritual, contra a vaidade, contra a mentira, contra os vícios, contra a preguiça. O pecado não recua com orações leves, ele só cai com sangue, joelho dobrado, espada na mão. E aí, a sua fé tem ido para a guerra? Ou ela só se senta no banco da igreja, canta bonito e convive com o pecado? Fé letal não é impecável. Ela tropeça, chora, mas não para a luta. Se você percebe que anda abraçando pecados como se fossem uma parte de você, se tem tratado a serpente como um bichinho inofensivo, é hora de se levantar, de agir com fé, de lutar como quem já tem a vitória garantida. Isso é verdade. Cristo conquistou por nós a vitória. Porque a cruz não é um símbolo de paz com o pecado. É o lugar onde o pecado foi sentenciado à morte. Então, se Cristo já venceu, creia, levante, lute. Mas lute com fé. Não qualquer fé, mas com uma fé letal. The only possible attitude toward out-of-control desire is a declaration of all-out war. I hear so many Christians murmuring about their imperfections and their failures and their addictions and their shortcomings, and I see so little war. Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Make war! If you wonder how to make war, go to the manual. Don't just bellyache about your failures. Make war. He says, I'm continuing the quote, there is something about war that sharpens the senses. You hear a twig snap or rustling of the leaves and you are in attack mode. Someone coughs and you are ready to pull the trigger. Even after days of little or no sleep, war keeps us vigilant. There is a mean, violent streak to the true Christian life. But now let's very carefully ask, violence against whom? Or what?
not other people. Not other people. Not other people. Not Muslims. Not Hindus. Not Buddhists. Not atheists. Not secularists. Not nominal Christians. Not wives or husband or children or ornery bosses. But on every impulse in our soul to be violent to other people. Violence, a mean streak in Christianity, against our own selves. And all in us that would make peace with sin and a settling in peacetime mindset. We make war on that in us. It's a violence against all lust in ourselves, all enslaving desires for food, caffeine, sugar, chocolate, alcohol, pornography, money, the praise of man, approval of others, power, fame. This is our enemy. This is where we make war. It is a violence against all racism in our souls, all sluggish indifference to injustice in our souls, a violence against all indifference to poverty and indifference to abortion in our souls. Did you know that in the warfare of Romans, Satan doesn't show up until chapter 16? We tend to think of spiritual warfare as this little thing where you find some way to pray or some way to lay hands on or some way to do a Satan thing. Well, that's important. Believe me, that's important. We war not against flesh and blood, but against principalities and powers and world rulers of this present darkness and spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. That's important. But you know what? It's not nearly as important as this. Because the only foothold Satan has in your life is your flesh and your sin. Nobody goes to hell because of Satan. The only reason we go to hell is sin. Much more important than fighting Satan is fighting sin. This warfare in verse 13 is vastly more important than figuring Satan out. Get that. My biggest enemy is not Satan. My biggest enemy is John Piper. And he's the only reason I'll go to hell, not Satan. Satan, you don't have nearly that kind of power. And therefore, I really care about us learning how to do this battle. Christianity is not a settle in, live at peace with the world the way it is religion. Like most Christians live their daily lives. Verse 13. If by the Spirit you kill. There's a mean streak in Christianity, and it's not against anybody else but ourselves. In fact, it's against the meanness of ourselves against other people. If you feel like you're a mean person against others, a harsh person, a critical person, you know your problem? You haven't learned to make war. You haven't learned to be mean. You haven't learned to get violent against your violence, against your meanness, against your critical spirit. And you complain of it, talk about it, but have you made war 24/7 against it?